Agora sim, ação! Começamos a terceira aula do Enem TV. Hoje vamos aqui bater muito papo sobre matemática e desvendar aí grandes segredos que podem fazer a diferença na hora da sua prova. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos vocês, aproveitar para fazer o meu convite de vocês convidarem o maior número de pessoas possível. Então envie esse link aqui do YouTube no seu grupo da família, no grupo da pelada, do futebol, no jogo de dama, no grupo do Tinder. Pode mandar no grupo que você quiser. É importante você trazer mais gente para cá, beleza? Eu conto com a audiência de vocês. Ao longo de toda a transmissão, vocês podem enviar perguntas através do superchat que está do lado de cá, e ele pode ser exibido aqui em tempo real para um timaço que eu vou convidar agora responder a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida nessa reta final do segundo dia de provas do Enem. Então eu vou chamando aqui esse super time de professores diretamente da rede de ensino Apogeu, uma vez que o projeto Enem TV é feito em parceria com o Apogeu, que nos cede essas mentes brilhantes para esclarecer as nossas dúvidas, e também a rede de ensino Docton. Então vamos lá, eu estou me sentindo aqui o Capitão América chamando os Vingadores para a ação. Professor Guilherme Calderano, seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem, gente? Vamos trocar bastante aí nessa noite, e obrigado pelo convite, estou muito feliz. Massa, vamos que vamos. Chamar aqui junto conosco também o professor Júlio César, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Boa noite, pessoal. Boa noite. Espero ajudar vocês aí nessa noite, enfrentar esse segundo dia do Enem. Tamo junto aí. É, isso aí. E já que nós falamos em Vingadores, chamo agora o filho de Odin, Vitor Guedes. Tudo bom, Alexandre? Vamos aí para a chegada triunfal, hein? É isso aí, rapaz. Eu até acredito, né? Tudo bom, Alexandre? Graças a Deus. Boa noite a todos aí. Colaborar aí nessa conversa engrandecedora que a gente vai ter aí hoje à noite. Está falando muito de matemática. Com toda certeza. Vem para cá o Wallace Correia para nossa arena intelectual. Ok, boa noite. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal, Apogeu, pelo convite. Vamos aí colocar esses pontos finais nessa reta nossa de prova, né, na matemática. É isso aí. Você vê que já vem com ponto, com reta. É, rapaz, tem muita coisa para ser conversada aqui. E para a gente acabar de formar aqui o nosso quadrado da matemática, chega mais, Lucas. Fala, galera, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal, muito obrigado aí, para mim é uma honra estar aqui. Fala aí, Alexandre, Calderano, Júlio, Wallace, Vitor, prazerzaço. Massa, bom demais. Ô, gente, para começar, eu vou jogar uma pergunta no ar aqui. Quem quiser puxar a resposta, só levantar a mão e a gente vai batendo o nosso papo aqui. Lembrando sempre que a sua participação é muito importante, então envie aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, e também se quiser mandar um abraço para alguém, fique à vontade, beleza? Turma, levando em consideração as edições anteriores da prova do Enem, como que é esperada a abordagem da matemática no exame? Ô, Alexandre, eu vou puxar tudo aqui. Manda abraço. A gente observando assim, as edições anteriores da prova, e principalmente olhando a própria matriz de referência, né, do exame, do Enem, a gente percebe que as questões, de maneira geral, vão ser pautadas na resolução de problemas. E esses problemas, eles vão levantar características da sociedade brasileira em todo, características sociais, características políticas, econômicas, enfim. E aí, quando você tem um repertório sociocultural mais robusto, mais profundo, não só na redação, mas também até na prova de matemática, isso facilita muito para você, porque a gente percebe, né, ao longo dos anos, que diversos assuntos vão aparecendo na prova, e assuntos que são de cunho social, político, econômico. Copa do Mundo, Mega Sena, artes, enfim, esse tipo de questão é muito comum. Então, quanto maior o repertório sociocultural do aluno, maior vai ser a chance de ele ter êxito nas questões. Não que isso tire dele a oportunidade de responder a questão, mas faz com que ele ganhe tempo, porque ele já conhece aquele contexto. Então,
a prévia do contexto traz para ele alguma vantagem na hora de resolver as questões, porque faz ele ganhar tempo. E aí, consequentemente, como é uma prova muito longa, ele tende a responder mais questões. Então, isso facilita bastante. Bacana demais. E eu não sei até que ponto essa informação que eu vou jogar aqui para vocês é uma lenda urbana. Mas eu já escutei muita gente dizendo que as questões de matemática do Enem são fáceis e que podem ser resolvidas rapidamente com macete, com regrinha. Vocês concordam com isso? Ó, deixa eu responder, pelo menos, Manda né? brasa. Eu acho muito perigoso, tá? A gente simplesmente afirmar que as questões são mais fáceis. Até porque a gente precisa entender e colocar na mesa, né, qual é a definição de fácil, né? É claro que quando a gente olha para aquele aluno que gosta muito de matemática, que estuda muito matemática, que às vezes até almeja um curso de exatas, e quando comparado, né, com outro tipo de concurso, ele pode chegar a ter a sensação de que as questões têm menos rigor. Mas quando a gente olha para o Enem e para a motivação de cada questão, de cada item, né, que tem uma habilidade específica, que, como o Júlio comentou, existe toda uma matriz de referência que sustenta, que ancora cada um dos itens, eu não concordo com a lenda, tá? Até porque, se a gente encarar que cada questão ela tem um propósito, a gente não vai dizer, e inclusive, pessoal que tá assistindo, né, muito cuidado, né, com essa ideia, na minha opinião, precipitada, errônea, de achar que todas as questões eu resolvo por macetinhos. É claro que quando você aprende, quando você está numa turma, né, de preparatório do Apogeu, né, com os professores do Apogeu, além do conteúdo de matemática, tem toda uma ciência de gestão de prova, de resolução dessas questões, que podem te ajudar bastante, né? Inclusive olhar para as alternativas, o comando. Existe sim uma técnica de resolução que vai além do conteúdo, mas eu acho que é muito precipitado e ingênuo achar que as questões do Enem são as mais fáceis, até porque se a gente olhar aí nas últimas edições, acho que os colegas vão concordar comigo, apareceram questões ali que colocaram a cabeça para esquentar, né? Matemática é sempre raciocínio lógico. Isso não pode ser fácil, gente. É ciência. Não é mesmo? Certamente. Não, ficou muito essa questão, né? Enem é uma prova fácil, mas você não tem tempo. Eu acho que realmente existe essa questão do tempo, que é uma coisa que eu sempre bato com todo mundo, que as pessoas precisam treinar tempo, precisam treinar nisso. Geralmente as questões, se você pega a prova do Enem, às vezes o cara consegue terminar, fazer a prova toda. Eu costumo até dizer, né? Correr 100 metros, todo mundo corre. Menos que 10 segundos é que é o problema, né? Exatamente. Então, isso que o Guilherme falou aí, das questões serem fáceis e tal, isso realmente, você ficar cercado só disso, não tem condições realmente de fazer uma prova cercada de macetes e fazendo só questão fácil, ou só pensando que tem questões fáceis. Porque tem umas questões lá que a gente mesmo, na hora de corrigir prova, a gente vai fazer gabarito, a gente, opa, caramba, sua lá um pouquinho. Nesse caso, só para complementar, Alexandre, nesse caso, por exemplo, igual o Wallace e o Calderano falaram, teve aquela questão, né, dos bombeiros que tinham que apagar o foco dos incêndios, então, e não é uma questão simples de ser feita, então, tá aí uma representação, por exemplo, desse tipo de questão, que todo mundo, é fácil, então tá, pega essa questão, por exemplo, depois que você conhece, já viu feita, é aquela velha história, né, eu já vi feita, agora eu sei, é fácil, mas é importante exemplificar, por exemplo. E o professor Wallace tocou nessa questão da resolução da prova, né? Por onde começar a prova de matemática? Bom, o ideal, né, se a gente tivesse uma prova, né, de um outro modelo, o ideal é que a gente começasse pelas questões mais fáceis, sempre, né? Porque isso vai gerando confiança durante a prova, né? Você vai gastando tempo, né, que a gente fala que é tão precioso aí na prova, com as questões
que têm uma dificuldade menor, né? Então, começar pelas questões mais fáceis seria o caminho mais tranquilo de seguir. O problema é que no Enem não dá tempo de você classificar essas questões antes, né? O ideal seria fazer uma classificação, eu vou começar por elas. Então, como a gente não tem isso e precisa ganhar confiança na prova, o que eu sugiro aí, na prova do Enem, é que você não vá na ordem, vai na sequência ou no conteúdo que você tem mais facilidade. Então, eu entendi muito bem função afim ou função quadrática, eu vou passando o olho nas questões ali, mas já vou procurando uma questão nesse modelo, ou porcentagem, regra de 3, né? Que são temas que a gente vai ver que aparecem sempre. Então, assim, começar a prova buscando esse tipo de questão. A questão que você tem mais conhecimento, né? Se você for um geômetra aí, um cara que adora uma geometria, procura as questões de geometria, já começa por elas, isso vai te dar confiança na prova, vai gerando ali um conforto durante esse momento de avaliação. Não sei se porque concordo, mas... Até porque, né, Wallace, a estratégia que você está propondo faz todo sentido dentro da TRI, que é o que norteia a prova, né? Porque quando você pega a TRI, que mede não o seu número de acertos, mas sua escala de proficiência, e quando a gente fala de escala de proficiência aí, a gente está pensando numa coerência pedagógica, não faz sentido você acertar as mais difíceis e estiver errando as mais fáceis, né? Então, isso que o Wallace falou faz todo sentido. Você pegar aquelas questões que têm uma proficiência mais baixa, tendem a gerar uma nota maior para você no final. Então, é até uma coisa que a gente tenta dar um acalento para o aluno que já fez o primeiro dia de prova. Às vezes ele acha que o número de acertos dele foi um tanto quanto baixo no primeiro dia, mas, na verdade, aquele número de acertos, apesar de dizer alguma coisa, ele não diz tudo, né? Porque dependendo das questões que você acertou e qual foi a regra de proficiência que está sendo mensurado, como é que está sendo mensurado ali, a sua nota pode ser uma nota alta. Você pode, às vezes, ter feito aí em 45, ter feito 25 acertos achando que está baixo, mas vai te gerar uma nota alta. Então, não desanimar agora nessa semana que falta, porque não tem nada terminado ainda. Manda aí, Valdeiro. Eu gostei muito aí da resposta do Wallace, deixa eu complementar, acho que foi muito legal. Muita gente, às vezes encara a prova do Enem como uma maratona de 45 questões, eu vou ter que resolver as 45, né? E a gente esquece que existe a TRI, que mede proficiência, que consegue metrificar de uma forma muito, muito pessoal a nota de cada um. Então, vai ter a questão que provavelmente não é para você resolver, né? Porque para o fluxo, né? Para a cadência de questões que você vem resolvendo, aquela questão não vai combinar com aquelas que você inicialmente teve como mais simples, né? Mais direta. Essa estratégia é muito interessante, né? Você não precisa ter de fazer as 45 para garantir uma nota bacana, desde que você escolha bem a sua estratégia. E aí, Lucas, o que você acha? Então, complementando aí até o que todos os colegas falaram, né? E pegando aqui um comentário do chat. A gente tem um item aí da prova do Enem, que era a janela de um carro, e aí para você desembolar ali as dimensões, aquilo cair em log, né? E log é um conteúdo considerado aí difícil pelos nossos alunos, considerado aí, né, difícil pela própria prova do Enem. Então, né, pegando um gancho ali pelo que o Júlio lembrou, a prova do Enem ela é corrigida pela TRI, né, que é a teoria de resposta ao item. Acertar uma questão como essa praticamente não vai fazer nenhuma diferença na sua nota se essa questão não combinar com a sua proficiência. Então, né, você acertar a questão mais difícil da prova, se você errou as fáceis, isso, né, não vai te ajudar muito, né, não vai melhorar muito a sua nota. Então, realmente, é gastar energia, gastar tempo com aqueles itens que mais fazem sentido dentro do seu perfil como aluno, dentro daquelas conteúdos, daquelas matérias que você tem maior facilidade. Sensacional. Agora, um dos assuntos que são exigidos no exame, ele diz respeito à modelagem matemática, né? Como é que é feita essa abordagem e quais estratégias são importantes para resolver itens que envolvam esse tipo de conceito? Então, essa daí eu vou até falar um pouquinho, Alexandre. Essa parte de modelagem matemática, como o Calderano já falou, o Júlio, o Lucas, o Wallace, quando você pensa na matriz de referência do Enem, você está pensando lá nas competências e nas habilidades.
Quando você pega e vai observar uma competência que tem lá, é justamente você conseguir modelar situações problema. Mas como assim, Vitor, modelar situações problema? O que você está falando? Gente, muitas vezes, de forma grosseira, assim, é você pensar em pegar algo que está na linguagem literal e passar para uma linguagem algébrica ou geométrica. Geralmente vai ser dessa forma. É aquela questão, por exemplo, que ele vira e fala, obtém a altura do Calderano em função da altura do Júlio. Então, você vai modelar alguma situação, que pode ser um modelo algébrico, caindo, por exemplo, no modelo relacionado a uma função, a uma sequência. Pode ser uma questão que você está fazendo uma modelagem geométrica, então você está modelando de tal forma e caindo com entes que são geométricos. Então, é algo que é muito importante a gente notar que é muito cobrado, essa parte de modelagem. Por quê? Porque justamente você tem objetos matemáticos como sequências, funções, na parte de geometria como um todo, que o cara vai estar trabalhando com isso, obtém em função de. Então, uma dica importante para trabalhar com essas questões que envolvem modelagem, primeiro, é você conseguir identificar lá a incógnita, a variável, isso é muito importante. Uma dica que eu dou, você olhar as alternativas, lá vai ter o gabarito e os distratores, dá uma olhada para ver que ele está escrevendo em função de quê? Aqui ele está obtendo a lei de formação de uma sequência, aqui ele está querendo, ficar atento ao comando, né? Aqui ele está querendo a lei de formação de uma função. Então, essa parte de modelar é uma competência do Enem e é muito importante a gente ficar atento a ela. Show de bola, show de bola. Outra coisa que eu gostaria de ver com vocês, e que também tem muito a ver com a parte dos modelos que podem ser criados. Se vocês podem exemplificar alguns casos algébricos que podem vir na prova do Enem. Então, Alexandre, é muito comum, né, aparecer na prova, principalmente modelos vinculados às funções. São os modelos mais comuns de aparecerem. E aí a gente tem aquelas 4 funções que mais aparecem, que é a função afim, função quadrática, exponencial e logarítmica. Dentro desse nicho de questões, desse nicho de itens, é importante você perceber e compreender, dentro de cada função, qual que é o significado, qual característica que o coeficiente de cada função gera. Isso te ajuda a pensar sobre o modelo matemático que vai facilitar para você. Por exemplo, quando você pega uma função afim, y igual a x mais b, num contexto, o b, por exemplo, o coeficiente b, ele pode representar o valor inicial da variável y quando x é igual a zero. Enquanto o coeficiente a, ele é a taxa de variação da função, ou seja, ele vai dizer para você o quanto está aumentando a função à medida que o x vai variando. Então, quando você tem essa percepção sobre os coeficientes das funções, isso te ajuda muito. Você pega uma função quadrática, por exemplo, e você observa o que o a traz para você, o que o b traz para você e o que o c traz para você numa lei y igual a ax quadrado mais bx mais c. Esses detalhes fazem toda a diferença na hora de você tentar criar um modelo, né? É muito comum na prova do Enem o exercício, o item, apresentar para você algo que tem o formato de uma parábola, e aí você já tem que saber que o modelo algébrico daquele objeto geométrico parábola é uma função quadrática. E aí você criar estratégias ali dentro da prova para poder criar aquele modelo algébrico, conhecendo os coeficientes, facilita bastante. Dentro de uma função exponencial, uma função do tipo y igual a vezes b elevado a x. Aquele b, que é a base da exponencial, ele está dizendo muito para você. Por exemplo, se ele está falando de um fenômeno que dobra a cada hora, por exemplo, aquele b vai ser 2. Se você está falando de um fenômeno que triplica, aquele b vai ser 3. Se você está falando de um fenômeno que está aumentando 10% a cada hora, aquele b vai ser 1 mais a taxa, 1 mais 0,1, ou seja, 1,1. Ele diz muito. Se você está dividindo por 2, aquele b vai ser meio. Então, esses detalhes fazem toda a diferença. O coeficiente a, que vem antes ali, ele também vai falar muita coisa para você, ele diz muito sobre o valor inicial da função exponencial. Então, prestar atenção no significado dos coeficientes gera características, te traz características do problema que você consegue organizar melhor as ideias. E aí você tem ainda o logaritmo, que é uma ferramenta muito importante para você poder atacar essas questões de exponencial, eles trabalham muito juntos, exponencial e logaritmo. Então, ficar atento ao significado desses coeficientes faz todo sentido. Sem esquecer também que você tem algumas situações que você pode criar um modelo algébrico por meio de uma lei de uma sequência, né? Porque, na verdade, uma sequência nada mais é do que uma função, uma PA nada mais é do que um tipo particular, podemos dizer assim, de função afim, uma PG de uma função exponencial. Então, você olhando sobre esse ponto de vista, você consegue facilitar a montagem do modelo algébrico. Pô, sensacional. Assim,
E como que a gente pode agora, nessa reta final para o segundo dia de exame, aproveitar um pouco melhor esse tempo no que tange a matemática? O rever o conteúdo que eu me sinto mais confortável ou, de repente, tentar ainda tirar uma casquinha daquele que eu não sei absolutamente nada? Bom, eu gosto dessa daí, porque, na verdade, o que acontece? Tem gente que tenta, né? Cara, eu lembro há uns anos anteriores, Alexandre, acho que tem uns 2 anos ou 3 anos, e eu sempre cito isso, alguém perguntou isso para... a geometria analítica, eu abandono agora ou não? E aí eu lembro do Romulo ter respondendo, falou, pô, cara, agora você já abandonou, já era. Então, assim, aprender um conteúdo agora, eu acho que é uma coisa muito complicada. Eu acho que o que a gente tem que fazer nesse momento agora é rever os modelos de questões. Né? O Júlio falou muito bem agora dos coeficientes, do tema de funções. Então, assim, é rever para você ganhar confiança naquilo que você já sabe. Você tentar aprender agora. Vou aprender as hipérbole, elipse para, né, de analítica agora. Não. Então, não se coloque nessa situação de risco, porque pode ser que essa questão nem caia, nem seja cobrado isso no Enem, e a sua confiança vai baixar, cara. Confiança é muito importante. Então, nesse momento, nessa reta final, é realmente rever questões prontas, rever o seu resumo de conteúdos que você tem, para que você fortaleça os conhecimentos que você já adquiriu, e não se aventurar em aprender algo agora. É a minha opinião. Vocês compartilham? Diga aí. Concordo muito com o Wallace, e né, até pela pergunta. Eu acho que uma das formas que o aluno tem de ganhar tempo na execução da prova é ele tentar manter o máximo de concentração possível. Né? Então, saber controlar muito bem ali a ansiedade, saber controlar muito bem ali o emocional, isso é muito importante. Então, muitas vezes o aluno está ali focado num determinado item, está conseguindo fazer, beleza, só que chega um ponto em que ele começa a ler o enunciado, chegar no final do enunciado e, nossa, o que eu acabei de ver, o que ele está pedindo, não estou entendendo nada, vou ler de novo. E aí você vê o aluno entrando num looping ali de não conseguir sair, não conseguir vencer aquele determinado item, né? Ficar preocupado, estou perdendo tempo, estou na questão 30, ainda tem 60 para eu fazer, como é que vai ser isso? Então, o que o aluno precisa fazer nesse momento? Não se preocupar com o que vem depois, né? A própria palavra diz preocupação, quer dizer que você vai se ocupar antes do tempo, né? Realmente você focar ali dentro do que você está fazendo, é aquele item, então aquele item, depois eu penso no resto. E quando você perceber que está nessa situação de ficar dando loop, de ler o enunciado e não conseguir absorver as informações, para um pouquinho, 10 segundos, dá uma respirada, volta à calma, equilíbrio emocional, toma uma água e retorna. São 10 segundos que você vai investir ali em controle emocional, que você vai ganhar muito na prova depois, enquanto estiver fazendo os outros itens, de forma mais atenta, de forma mais focada, de forma mais consistente ali dentro dos seus cálculos, dentro do seu raciocínio lógico. E aproveitando para dar uma mergulhada agora dentro dos temas, geometria plana. O que a gente deve esperar do exame, hein? Nessa parte de geometria, vou começar falando aqui, é bom que todo mundo vai complementando, aproveitando essa parte. Na geometria plana, por exemplo, a gente sempre tem o quê? Quando você pensa em situações, problemas, contextualizadas, toda essa ideia, você está pensando em muito comum, por exemplo, conceito relacionado a áreas. Obter cálculo de áreas, algo a partir disso, é muito comum e a gente está muito acostumado, um item do Enem está cobrando lá a questão de áreas. Semelhança de figuras também, não somente quando a gente fala semelhança de triângulos, mas semelhança de figuras é importante a gente entender, lembrar um pouco daquela, até a parte de modelagem, igual a gente falou, vou escrever esse lado aqui em função desse outro, tem uma razão de semelhança, então é interessante a gente entender isso. Conceitos justamente que a gente vai falar a respeito, por exemplo, de localização e movimentação de objetos em 2 dimensões. Então, é interessante a gente observar nisso, porque aquela questãozinha que fala, eu tenho lá, o Júlio está deslocando 30 metros para o norte, 40 metros para o sul, um deslocamento sobre uma determinada malha, uma questão que envolve esse tipo de movimento, é muito interessante a gente ficar atento. E não se esquecer também de lugares geométricos.
às vezes está falando de circunferência, às vezes está falando de uma mediatriz, então dá uma olhada nisso, então relembre os conceitos um pouquinho de polígonos, dá uma olhada nessa parte, e trigonometria no triângulo retângulo, né? Nessa parte de seno, cosseno, tangente, tudo a partir disso. Bom, agora que o Guilherme vai falar aí, vai complementar tudo nessa parte. Boa, manda brasa, Gui. Rapaz, você falou tudo que eu ia falar. eu até pegaria uma carona quando você fala de figuras semelhantes, fazer um gancho aí com escala, né? Os alunos sempre perguntam sobre as questões de escala que recorrentemente são cobradas, né? E muita gente acha que é somente lá na geografia que a escala é sugerida como questão. Então, eu acho que você fez uma boa varredura aí de geometria plana, né? Eu diria que área talvez seja um grande tema e toda abordagem de formatação dessas figuras, cálculo de perímetro, né, distanciamento de pontos. Eu acho que tanto pegando um pouco da analítica que o Wallace sinalizou, né? E aí utilizando o próprio teorema de Pitágoras como auxiliador, né? Mas eu acho que é isso. Você não deixou nada para trás, não. Tá? Nessa parte de escala, é até interessante, como o Guilherme lembrou, ele falando, porque tem aquela questãozinha de escala, quando ele está pedindo alguma coisa que envolve o conceito de área. A escala está ao quadrado aqui. Não, conceito de volume. A escala está ao cubo. Então, esses conhecimentos geométricos ali, né? Porque muitas vezes a gente pensa a maioria pensa de forma muito fragmentada, né? Não, é uma questão de escala, é uma questão dessa forma. E não, a gente está pensando como um todo. Então, é bem interessante nessa parte. E é legal também, né, gente? A gente sempre está atento em questões de geometria, não só nas questões de geometria, mas prestar atenção nas unidades que estão sendo trabalhadas, né? Às vezes, dentro da questão, você precisa fazer alguma conversão que você passa despercebido, ou então faz a conversão errada, e isso pode estar sendo previsto em algum distrator da questão. E aí você marca a alternativa achando que acertou, mas, na verdade, você fez uma correção de forma equivocada e aí te joga para o buraco, né? Aí você erra a questão. Ou seja, é muito importante estar atento ao comando de cada questão, né? Perfeito. Perfeito. E dando continuidade a esse aprofundamento nas questões matemáticas, algo que particularmente eu também sempre tenho dúvida. Setor circular versus segmento circular. Como diferenciar de uma vez por todas? Tem jeito? Posso responder essa, gente? Vai que é sua. Já me perguntaram muito, né? Principalmente quando o Vitor fala de área, né, ou de perímetro. A pergunta, Alexandre, é muito pertinente. Tanto o setor circular quanto o segmento circular são frações do círculo, né? São pedaços do círculo. E deixa eu ver um jeito aqui rápido de te explicar e explicar para todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que ajuda muito a gente a pensar que o setor circular, até para fins de estatística, né, tratamento de informação, o gráfico de setor, né, o setor circular é toda a porção do círculo que é iniciada do centro para as bordas do círculo. Então, vai virar meio que uma fatia de pizza tradicionalmente cortada, né? O segmento circular, eu acho que eu tenho uma dica para o aluno que confunde. O segmento circular, ele é um subconjunto, né? Ele está dentro do setor circular e é meio que como se fosse a borda dessa pizza, né? Se você ligar os extremos do arco da circunferência, né, em linha reta, e daí talvez uma grande dica, então você vai traçar um segmento de reta. Então, se você tem um arco AB, que vai ser os extremos, né, desse setor circular, quando você liga de A até B, você tem meio que um pastelzinho ali, né, uma borda dessa fatia de pizza. Aquela região é o que a gente chama de segmento circular. Então, se você quiser calcular a área desse segmento circular, e muita gente fica ali, né? Como é que eu faço? Se eu uso uma fórmula mágica, extraordinária, de forma macro,
basta a gente fazer uma subtração de áreas, né? Se você entende que o segmento circular é a borda dessa fatia de pizza, então você tem que tirar aquilo que não é o segmento circular do setor circular. Então, a gente faz a área do setor menos um triângulo que vai ser gerado, né? O centro da circunferência e o A e o B. Eu estou, né, sem quadro aqui, sem PT, fica difícil, espero que vocês tenham acompanhado, mas não é difícil a gente diferenciar isso, não. A dica é, o segmento circular é uma região que está dentro do setor e você tem um segmento de reta que vai te ajudar a nunca mais errar isso. Então, lembra do pastelzinho, lembra da borda da fatia da pizza, que eu acho que vai ser bacana. Vale dar uma recordada na fórmula diária, que não é difícil também, não. Boas dicas, boas dicas. Alguém quer complementar alguma coisa aí? Eu gostei muito, assim, uma fala do Guilherme, que ele usou uma expressão que a gente usa bastante, que é a subtração de áreas, né? Essa dica para o aluno faz toda a diferença. Na hora que a gente vai calcular áreas de figuras que não são, digamos assim, figuras canônicas, figuras conhecidas, que a gente aplica fórmulas imediatas, área de quadrado, área de retângulo, área de triângulo, área de trapézio, que a gente tem fórmulas já prontas, a gente tem dois tipos de estratégia para poder calcular. Uma foi essa que o Guilherme falou, utilizar a subtração de áreas, né? A gente não tem uma fórmula pronta para a área do segmento circular, como ele disse. O que a gente faz é a área de um setor circular menos a área de um triângulo, que são coisas que a gente sabe fazer. Mas em outras circunstâncias também é interessante a gente pegar aquela figura que ele quer que a gente calcule a área e particionar aquela figura por meio de segmentos de retas em figuras conhecidas, triângulos, trapézios, quadrados. E são duas estratégias para você calcular a área que vira e mexe vão aparecer na prova. Tá? Então, isso é legal para você levar no bolso aí para na hora de estar trabalhando com área, igual o Vitor falou, igual o Guilherme falou. É legal também ficar atento, porque igual o Guilherme estava comentando, o Júlio complementou aí, é aquela velha história, poxa, tem uma partezinha aqui que é curva, mas, poxa, isso aqui eu não estou falando de círculo, não, pô, mas é um pedaço dele. Então, pô, vamos lembrar aí, subtrair uma área, vamos fazer o quê? Vamos fazer igual o Júlio falou, estou dividindo aqui, isso aqui é um setor circular. Não, isso aqui é um segmento circular. Então, ficar atento a respeito disso. É algo que é muito importante, porque já teve questões do Enem que abordavam dessa forma. Por exemplo, eu me recordo, uma questão mais antiga, até que trabalhava com a ideia do jogo de beisebol. Então, ele tinha um setor circular que teria que ser calculado. Então, é interessante a gente sempre ficar atento a isso. E já que a palavra da vez agora é atenção, qual a dica aí para evitar erro de conta? Trocas dos sinais, ou seja, como evitar a falta de atenção? O Lucas até comentou sobre isso um pouco antes aí, né? De manter a concentração, porque isso aí, gente, acontece sempre, né? A gente pega pesquisa de onde acontecem os acidentes, quando o cara está chegando em casa, porque abaixou a guarda, opa, esse caminho aqui, esse local aqui eu conheço. O cara abaixa a guarda, perde a atenção, e aí acaba acontecendo até acidentes. Então, assim, isso é natural de acontecer na prova de matemática e em qualquer outra prova. Né? Quando você chegou lá, você resolveu um negócio imenso, chegou numa equaçãozinha de segundo grau, você falou, nossa, que eu sei fazer até de cabeça. Eu aprendi lá, soma produto. Pronto, errei. Uma questão é um distrator e eu perco ali um ponto que poderia ter vindo. Então, isso daí é manter a concentração. Então, o primeiro passo é esse, saber que a gente se desconcentra no caminhar da prova. A gente perde aquele ânimo inicial, aquela coisa toda. Então, eu até costumo falar o seguinte, uma experiência minha mesmo. Eu levo uma água congelada, nem é geladinha não, porque depois ela vai trocando calor, a gente sabe disso. Então, eu levo ela congelada, porque eu preciso beber uma água gelada, porque a água gelada, ela diminui até os batimentos cardíacos. A minha avó tinha um problema disso, de coração, eu tomava aquilo ali e ligava para a ambulância, vem me buscar. Então, eu tomava uma água gelada que diminuía. Outra coisa que eu faço, é isso que o Lucas falou, para um pouquinho ali, faz umas 3 respirações, assim. Cara, 3 dessas, o mundo voltou, cara. Você faz para você ver, pode fazer em casa agora aí para você ver. Parece que tudo começou de novo, zerou. Então, assim, isso é importante, são alguns segundos que você perde, que você ganha, o Lucas falou exatamente isso, que você ganha na prova. Dá uma alongada aí no braço, pescoço, eu lembro que eu conversei
o professor de educação física comentando isso, né? Como é que são esses alongamentos para melhorar, porque gera uma tensão, cara. Pô, eu já fui fazer prova do Enem algumas vezes para experimentar isso. Cara, eu não treino isso, eu saí de lá olhando pro chão, cara. Porque isso aqui fica travado, né? Você não consegue mexer. Então, lógico que tem que levar um chocolate para repor energia. Tomar cuidado com isso também, porque tem aluno que acha que é um prêmio. Acabou de fazer uma questão difícil, o cara come chocolate como se ele agora eu mereço. Aí dá um pico de glicose, o cara depois... Então, assim, é comer equilibradamente, tá? Bota um chocolatinho na bolsa para ir repondo aquela energia ali para você continuar fazendo a prova. Então, isso ajuda na concentração e evitar os erros de conta, as bobeiras. E ficar atento nessa parte, igual o Wallace está falando, é a verdade, né? Quem nunca, a gente está lá dando aula, chegou no final do quadro, é o quadro todo, você chega na última, gente, 10. Aí voltou, não tem 10 não tem 10 nas alternativas não, Vitor. Você, poxa, por quê? Porque teve aquele momento de desatenção, e acontece, você vira aqui, gente, ó, cai uma equaçãozinha de segundo grau, é só essa parte. Ah, aqui, gente, ó, é só fazer a subtração desses caras. E nesse momento, igual o Wallace falou, que às vezes por excesso de confiança, muitas vezes você vira, isso aqui é tranquilo, vou fazer de cabeça. Pá, aí você acaba errando uma questão por uma bobeira, uma questão que você domina bem, igual foi falado aqui por todo mundo, e às vezes você tem um distrator que foi pensado nisso. Foi pensado, poxa, se a pessoa nesse determinado momento distraiu aqui, acaba errando. Então é importante mesmo, e todas essas técnicas aí que o Wallace sugeriu, falou, então tem até experiência própria, já falou, então confie nesse ponto. E a galera tá mandando aí, ó, quer ver? Setor menos triângulo igual a segmento. Vem Enem. Foi a Maria Eduarda Menezes. Carimbou essa aí para nós, ó. O Fabrício Oliveira também mandou uma aqui. Uma das fórmulas muito importantes para a área do segmento é a área do triângulo por trigonometria. Meio vezes a informação? Um grande abraço aí, Fabrício. Muito bom, muito bom. Vai arrebentar na matemática. Obrigado, Fabrício. E a Cíntia também, ó, mandou aqui, ó, foco total, a Cíntia Laviola. A Maria Eduarda também mandou que ela precisou tomar um relaxante muscular ontem, porque o pescoço estava duro por conta da prova de domingo. Era que o Wallace estava falando aí, de tanto ficar... Né? Tem que alongar. Tem que alongar. Bom, dando continuidade aqui nas nossas perguntas, eu queria agora entrar nas projeções ortogonais e visualizações geométricas. Se existe alguma fórmula, sei lá, secreta para esse tipo de questão? Tem? Bom, eu acho que não tem fórmula secreta. Existem algumas dicas, né, assim. Tá aí uma questão, voltando até naquilo que eu tinha falado lá de questão fácil ou difícil, né? Quando você encara a visualização, e aí a gente tem algumas questões bem curiosas nesse histórico de provas, que às vezes a gente acha que é muito trivial, que é muito fácil, mas o nosso olhar não está treinado, né? Não está ajustado. Então, é muito difícil da gente fazer essa projeção do olhar. Então, basicamente, depois eu até queria escutar aí o pessoal, né? Porque todo ano cai pelo menos uma questão de projeção ortogonal, de visualização, né? Então, tem aquela do globo da morte, tem a do corrimão, né? Enfim. E uma dica que eu dou para os alunos é, quando possível, né? Sempre ter uma visão aérea, ter uma visão né, chapada em verdadeira grandeza, por cima. E, às vezes, um ou outro aluno fala assim, poxa, mas eu estou aqui sentado na cadeira, como é que eu vou conseguir olhar de cima, né, da escada, caracol, enfim. E aí, eu faço um exercício com a galera que é o seguinte, lambuze a escada de tinta. E jogue tinta no corrimão da escada de modo que comece a gotejar. E a marca dessas gotas no chão vai ser a projeção ortogonal de todos os pontos, logo da curva. Né? Se estiver bem trabalhado o conceito
de projeção ortogonal de um ponto no plano, isso não vai ser tão difícil. E aí serve também para o globo da morte, né, e alguns outros exemplos. Mas é um exercício, tá? Por isso que eu disse que não tem uma fórmula secreta, não sei o que Vitor, Wallace, Lucas e Júlio acham, mas é uma boa tentativa de olhar de uma forma que a gente não está acostumado. Então, questões de planificação, questões de visualização geométrica e de projeção ortogonal, que sempre caem, né, em parênteses aqui, que sempre caem, exige essa desconstrução do que parece ser óbvio. Então, a gente precisa ter um olhar diferente, e para projeção ortogonal eu dou essa dica. Lambuze de tinta, pega uma cor preferida aí, imagine tudo lambuzado de tinta, espere gotejar e você analisa o que está desenhado no plano. Se a questão sugerir isso, né? Isso daí é até interessante, o Caldeirão está falando, e é muito importante, eu acho, também a gente ficar atento, Caldeira, naquela parte do comando da questão. Se ele está pedindo a projeção ortogonal, se ele está pedindo uma vista lateral. Então, tem todo esse tipo de questão, porque quando a gente vai pegar, e querendo ou não, o que é mais comum, igual o Caldeira falou da escada, é porque a escada era uma escada caracol. Se a pessoa, um dos distratores era o quê? Era o formato do corrimão, se a pessoa estivesse tendo uma vista frontal da escada. Então, via aquele, essa, na mesma hora marcava e não ficava atento. Então, essa parte do comando da questão, para conseguir ver justamente, é uma projeção ortogonal, igual o Caldeirano lembrou também, as questões relacionadas à seção, né? Pegar um determinado sólido e fazer cortes nesse sólido, né? Eu vou pegar e vou passar um plano determinado aqui nessa pirâmide, nesse cilindro. Então, é muito importante. E essas questões de visualização tem muita abstração, né? Para enxergar. Você está lá fazendo um exercício, o Caldeirão está fazendo exercício de geometria. Quando veio, gente, era só passar esse segmento de reta aqui. Poxa, só esse segmento é isso aqui. O que acontece de você... É importante fazer muito exercício para treinar isso, né? Ficar acostumado, mas essa aí de vou pegar, passar a tinta e tudo tá pingando. Vi aqui, ó, a marca que está no chão está gerando aqui uma circunferência. Poxa, é essa daqui que está correta. Vai lá e marca, é interessante nesse ponto. Só dar uma dica aqui, que nem é minha, na verdade é do grande mestre Rômulo. Ele não pôde estar aqui com a gente por conta de uns problemas pessoais, né? E ele sempre comentava nessas lives lá, do pessoal levar o Trident. Eu falei, vamos levar Trident para aqui. Você mastiga os chicletes, que é uma boa, que já vai te dar uma... E eu usar o papelzinho, vocês lembram do peixinho? Que tinha que virar... Fazer origami, tangram. Isso. E aí leva o Trident ali que te ajuda a fazer esses movimentos. Então, acho que vale a pena aí também levar um Trident ou qualquer outro chiclete. Eu não sou patrocinado. Alô, Trident, patrocina nós. Gente, nos enunciados das questões existem dados fornecidos para o uso das questões, né? Tipo os valores aproximados do π, raízes, logaritmos, trigonométricos. Resolver essas questões sem usar esses dados pode ser um problema? Eu posso responder aqui, mas depois vocês podem complementar, viu, gente? É muito comum, Alexandre, assim, ter muito dado, ter tabela de senos, de logaritmos, de aproximações de raízes e tal. E não, assim, eu acho que não é uma obrigação você ter de usar. O aluno, às vezes, fica apavorado, né? Poxa, consegui resolver, tem aqui uma alternativa, eu estou confiante, mas, cara, eu acabei não usando o logaritmo de 2 na base 3 como sugerido no problema, né? E aí ele desmancha, acha que errou, porque não usou aquilo e tal. Então, a construção do desenvolvimento, ela não tem que necessariamente passar pelos dados fornecidos, tá? Até porque, na maneira com que ele vai desenvolvendo a questão, ele pode dar um sumiço naquilo que estava meio travando
pela própria modelagem algébrica. Então, aquilo que ele deveria, talvez, colocar o valor aproximado do π, como você falou, ou a tangente de alguma coisa, ou a raiz, às vezes, pelo próprio traquejo algébrico, aquilo some na conta. Então, não fiquem preocupados se aqueles dados, aquelas tabelas e aqueles valores que são fornecidos como suporte, você não utilizou, não é pecado, né? Às vezes você pode ter seguido por um caminho assertivo que não precisou usar, né? Principalmente nessas questões, até para complementar o que o Guilherme falou, nas questões, por exemplo, igual o Aldo tinha falado também de razão, proporção dessa parte, uma questão que envolve, por exemplo, razão. Aí você tem que calcular uma determinada razão. Então, você vai ter lá um modelo de uma divisão e tal. E quando você vai resolver, é um número monstruoso no numerador, que tem lá depois multiplicado por um π, outro número monstruoso no denominador, que também está sendo multiplicado por um π lá, e você pega, utilize o π como aproximadamente 3,14, faz as operações todas, faz a razão, faz a divisão, e quando vê, simplesmente, se você simplificasse, não teria que usar o π, como foi sugerido, e algo desse tipo ficando muito mais simples, né? Então, essa parte, por exemplo, de ficar atento, não se preocupar, é aquela velha, igual o Calderano está falando, sempre e nunca, né? Sempre é assim, nunca é assim, então, tomar um pouquinho de cuidado. Imagina, uma questão de estatística, por exemplo, que não falta é valor dado, é uma tabela lá, você tem vários valores para serem observados, então, é algo que é importante mesmo. Não bater o desespero a resolver, meu Deus, não usei nada desse valor. Não, peraí, não precisou, você simplificou aqui, então, algo dessa forma. Muito bem, muito bem. E assim, quais estratégias são verdadeiramente importantes para os alunos mandarem bem nas questões de processos de contagem e cálculo de probabilidades? Tá, pessoal, eu vou pegar essa aqui e o Wallace falou muito bem, né? Lembrou aí do professor Romo. Eu acho que não tem como falar de análise combinatória sem lembrar do Romo, é um assunto que ele gosta muito, que ele manda muito bem, os alunos gostam bastante da aula dele, né? Mas eu acho que nesse momento, né, quando a gente fala de análise combinatória, quando a gente fala de probabilidade, existe uma técnica um pouco diferente, né, para a gente abordar esse tipo de exercício, né, que é você viver o problema. Então, muitas vezes, num item de matemática, você vai pegar os dados, vai usar uma ferramenta que seu professor te ensinou, vai aplicar e encontrar a sua resposta certa. Dentro de análise combinatória, você precisa viver o problema, você precisa se imaginar na situação. E a análise combinatória nada mais é do que ela vai te ensinar a contar. Lucas, mas eu sei contar, eu sei que você sabe contar. Mas, às vezes, a gente precisa contar uma quantidade de coisas assim, monstruosa, ou então existem algumas restrições que podem confundir a gente, tá? Então, vou exemplificar para ficar mais fácil, né? Como o Calderano falou, estou sem quadro aqui, sem como mostrar. Mas imagina aí que a pandemia acabou, você tomou a sua vacina e está tudo em paz, você resolveu ir no cinema. E aí, para ir no cinema, você vai escolher ali uma camisa e uma bermuda para ir para esse cinema, né? Então, você tem 2 opções de camisa e 3 opções de bermuda, né? E aí, você vai escolher uma camisa e uma bermuda. Repara que eu usei o E, né? Acho que ninguém nunca viu alguém ir para o cinema só de camisa ou só de bermuda. Não pode, a gente vai com as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, perceba que eu vou usar a camisa e a bermuda. Se eu usei o E, pessoal, quer dizer que eu vou multiplicar, né? Que é ali o princípio aditivo. Né? Outra dica também, se por acaso apareceu o ou, quer dizer que a gente vai somar. Então, vou no cinema, vou escolher uma camisa e uma bermuda e vou escolher um acessório, vou botar uma touca ou um boné. Ninguém nunca... Assim, eu acho que ninguém usa aí boné e touca ao mesmo tempo. Ia ficar uma marmota, não faz sentido. Né? Então, vivendo o problema, dentro do contexto, faz sentido usar o quê? Uma touca ou um boné. Então, quantas opções eu teria para fazer isso? Eu ia ter que fazer o quê? Pegar a quantidade de bonés que eu possuo, a quantidade de toucas que eu possuo e somar aquilo, ou seja, eu estaria usando aí a adição, e perceba que dentro do contexto a gente usou o ou. Né? Então, são cuidados que a gente precisa ter dentro desse assunto, e se você vive o problema, isso se torna algo bem mais natural aí, né? Não sei se os colegas concordam comigo, se alguém quer complementar a minha resposta. Sim, é isso mesmo, é vivenciar. Às vezes a pessoa pergunta para mim, na fila, mas se eu trocar de posição da fila, mudou?
É lógico, cara, você fica do lado da menina que a sua namorada tem mais ciúme. Cara, vai dar ruim, vai para a ponta da fila. É outra foto, é outra circunstância. Então, assim, tentar se imaginar mesmo naquela situação. Eu acho que é isso aí. Opa, eu ali na fila, se eu for para o final, é uma foto diferente, então faz diferença. Então, é um exemplo lá de permutação, né? Então, eu acho que é isso, é realmente vivenciar a situação e se imaginar ali. Que aí eu acho que vai seguir com mais confiança nisso aí. Isso que o Wallace falou, né, é da gente muitas vezes analisar se a ordem vai importar ou se ela não vai importar. Então, quando eu vou organizar uma fila, a ordem importa, né? É outra situação. Agora, existem situações que não vai importar no momento que a gente for contar. Então, por exemplo, eu vou montar ali um cachorro-quente e eu quero colocar molho rosé. Molho rosé, ketchup e maionese. Se eu misturar ketchup e maionese, o resultado é molho rosé. Se eu misturar maionese e ketchup, o resultado é molho rosé. Então, não faz diferença a gente alterar a ordem ali. É isso aí. Matemática também é gastronomia. E aí, dentro das estratégias que a gente tem ainda, dentro da análise combinatória, da probabilidade para poder fazer o cálculo, né, fazer a contagem, quando a gente fala em contar, né, porque a gente, quando aprende a contar quando é criança, a gente aprende a enumerar, né, em que você vai associando as quantidades a um número natural. Quando a gente fala em contagem de uma maneira mais ampla, a gente quer criar estratégias para que a gente possa fazer aquela contagem sem ter que enumerar. Então, duas estratégias, assim como a gente faz com cálculo de áreas, a gente também pode trabalhar dentro da análise combinatória e na probabilidade. A gente tem que observar o problema e ver o que é mais viável. Eu pegar aquele problema e dividir ele em casos, ou às vezes eu olhar para uma situação macro e subtrair aquela situação que eu não quero que aconteça. Então, a mesma estratégia que a gente utiliza no cálculo de áreas, a gente também pode utilizar na análise combinatória e na probabilidade. Então, isso também é uma ferramenta a mais para você usar. Sem dúvida, sem dúvida. Algum complemento aí? O Wallace está batendo palmas ali, ó. Prefere, cara. Esse cara aí é demais. Ele usa isso no próprio estilo, lá. O Guilherme também. Ele subtrai daqui, né? Falando que o cabelo tá caindo, eu falei, cara, na hora que você quiser bater um papo, eu te ensino aí o caminho das pedras. Rapaz, eu reparei que eu subtraio aqui também. Eu adiciono aqui, ó. Eu não vou levantar para não causar nenhum tipo de dano aqui, né? Melhor não causar constrangimento, né? Melhor. Não, o máximo é que eu só estou enganando, né? Porque o Caldeirão sabe isso aqui, ó. Você vai olhando assim, tá cheio, mas é enganação. A gente tem que conversar sobre esse cabelo aí, hein, cara. Muito bom, gente. Dentro dos modelos que podem ser criados, dá para exemplificar alguns tipos de casos algébricos? A gente já falou um pouco disso aqui, mas eu gostaria de alguns exemplos. Ainda assim, dentro dos casos algébricos, você tem também as progressões, né, como eu já tinha mencionado anteriormente. Você tem aí ainda dentro dos casos algébricos, você pode tentar modelar alguma situação, problema, por meio até de uma função trigonométrica, isso também aparece com alguma frequência. Você pouco aparece, assim, mas às vezes um polinômio, tá? Mas aí o polinômio de grau 1, grau 2, que acaba que é equivalente a uma função afim, função quadrática, mas de maneira geral foi aquilo que a gente já tinha até mencionado, principalmente os 4 tipos especiais de funções, né? Função afim, quadrática, exponencial e logarítmico, as sequências, e até a função trigonométrica também costuma aparecer, são os principais modelos algébricos, além, claro, de equações, né? Equações também é muito comum, aí a gente pode falar especificamente da equação de reta dentro da geometria analítica, mas equações também é um modelo algébrico bem comum na prova do Enem. E turma, nas matrizes, o aluno deve aprofundar nesse conteúdo o que é importante ele saber para resolver alguma questão, caso matrizes apareça na prova. Então, Alexandre, há algum tempo, né, nas edições anteriores, nas primeiras edições do Enem, o conteúdo de matrizes praticamente ele não aparecia. Só para explicar rapidamente, matriz nada mais é do que uma tabela. E aí, se a gente observa as 2 últimas edições da prova, a gente vê que caiu ali 2 itens referentes ao estudo das matrizes. Então, ali é um ponto de atenção, porque apesar de ser um item só, mas sendo um item que você chega e faz rápido, é algo que pode bonificar bastante você lá na frente.
Então, dentro desse contexto, eu não aconselho a você fazer um aprofundamento no estudo de matrizes. Para começar, matriz é um conteúdo bem denso para a gente aprofundar a nível de ensino médio. Acho que não é algo que vale a pena, principalmente agora na reta final, como o Wallace já mencionou. Você não estudou até agora, vai aprofundar também, agora faltando uns 45 do segundo tempo. No entanto, tem alguns detalhes que fazem sentido você dar uma olhada até agora, mesmo que você não tenha feito nada de matrizes. Por exemplo, uma das coisas que eles têm pedido nos 2 últimos anos é para que você simplesmente consiga identificar o termo na matriz. Então, só para ser bem breve, quando o cara fala, por exemplo, o termo AIJ, quando ele fala AIJ, ele está falando do termo que está na iésima linha, jésima coluna. Por exemplo, A23 é o termo da segunda linha, terceira coluna. A34 é o termo da terceira linha, quarta coluna. Então, se você já vai com esse espírito de conseguir identificar os termos, isso já te facilita na hora de resolver. Por exemplo, os 2 itens que caíram no ano passado, se você soubesse identificar os termos da matriz, você conseguia resolver o item e ganhar a questão, né? Então, por exemplo, você pega, assim, de repente, uma situação problema. 2 empresas em que você tem a produtividade delas ao longo do ano, mês a mês. Então, para poder representar isso, eu posso muito bem criar uma matriz de 2 linhas e 12 colunas. Então, quando eu falar, por exemplo, A24, o que é A24? A24 é a produtividade da empresa 2, que está na linha 2, na coluna 4. A coluna 4 é a do mês de abril. Então, a produtividade da empresa 2 no mês de abril. A15 é a produtividade da empresa 1 no mês de maio. Então, se você já tem essa compreensão, essa visão macro sobre como representar e como compreender uma matriz, isso já facilita bastante. Aí eu acredito que para você ter um pouco mais de segurança, vale a pena você dar uma olhadinha, que é algo muito rápido, só como é que você faz uma operação básica entre matriz, soma, subtração e multiplicação. É coisa que você, dando uma olhadinha em meia hora, mesmo que você nunca tenha visto, você consegue captar isso rapidinho. E é algo que vale a pena você levar para a prova, porque pode ser um item da prova. Boa dica. Diga aí, alguém quer mais colocar alguma coisa a respeito do assunto? No caso, só não bater nesse caso, Alexandre, o Júlio falou de matrizes, não é pensar, por exemplo, nossa, eu estudei pouco matriz, vou pegar um livro e estudar muita matriz aqui. Gente, lembra, a prova do Enem de matemática, você está passando 45 itens. Então, você tem uma prova que vai estar toda pulverizada o conteúdo, não é ficar desesperado, não, agora eu vou relembrar tudo que o Júlio falou, o Wallace falou, o Lucas falou, o Guilherme, vou anotar. Não, essa parte do emocional, igual o Wallace frisou bastante, é importante a gente controlar. Então, poxa, vou dar uma olhada, igual o Júlio falou, numa operação, entendi legal. Pô, não entendi tão bem. Poxa, são 45 questões, fica tranquilo nesse ponto, não. Você vai ter essa questãozinha diferente, igual o Júlio falou, só que não vai ter nenhuma mudança significativa. Nesse ano caiu 45 questões de matrizes, não vai acontecer algo dessa forma. E tá aí o Thiagão Simões aí, ó, mandando uma equipe maravilhosa. Orgulho define. Grande Thiago, obrigado, meu amigo. E aí, Thiagão? Massa. E vamos lá, vamos seguir aqui. Mandaram o Felipe Ribeiro, também mandou um aqui. Grande Guilherme Calderano. Filipão, saudade, querido. E a Patrícia Barra, que estará conosco aqui no Enem TV na quinta-feira, também às 19h30, mandou uma equipe top. Massa demais. Meus amigos, agora, quanto a tratamento de informação, quais conteúdos são esperados no exame e como que eles podem ser abordados? E existe alguma estratégia que pode aumentar a chance de acerto nos itens referentes a tratamento de informação? Então, Alexandre, tratamento da informação, basicamente, quando a gente se refere a isso, a gente basicamente está falando na estatística, né? E aí a estatística vem desde a apresentação dos dados, que já envolve tabelas e gráficos estatísticos, quanto no cálculo das medidas de tendência central, que é moda, média e mediana, além também do cálculo das medidas de dispersão. O que é importante você tomar cuidado nesse momento, principalmente no cálculo das medidas de tendência central. As medidas de tendência central, elas têm como objetivo expressar o comportamento do grupo através de um único valor. Ao invés de você olhar para os valores todos pulverizados, você vai focar em um valor. E cada uma das medidas tem uma característica diferente. A moda, a média e a mediana possuem características próprias. E quando o item do Enem pergunta sobre alguma delas, normalmente, nos distratores, nas alternativas erradas, ele faz referência às outras. Então, é muito importante você ter definido
o que significa cada uma delas. Então, por exemplo, dentro de moda, moda é a classe que possui a maior frequência. Só que é muito comum os alunos errarem, né, muitas vezes, e ao invés de marcar a classe que possui a maior frequência, marcar a frequência da classe. E isso aí já vai gerar um distrator que ele vai errar. Dentro da média aritmética normalmente a gente fala o quê? É a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Fica atento porque nem sempre as classes têm todas o mesmo peso, a mesma frequência. Então, a gente pode ter uma média aritmética ponderada aí por trás. E pode ter certeza que um dos distratores que eles vão acabar colocando é que você tivesse considerado como média aritmética simples algo que era ponderado. Dentro da mediana, você tem também sempre que colocar em ordem os elementos da amostra, porque a mediana é o termo central do rol, que é nada mais, nada menos do que a amostra ordenada, em ordem crescente ou decrescente, mas ordenada. E aí, quando a quantidade de termos é ímpar, pegar o termo do meio, e quando a quantidade de termos é par, você faz a média aritmética entre os dois termos centrais. Isso é muito importante. Agora, outro detalhe que sempre vem na prova, quando ele resolve falar sobre medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão, normalmente o Enem ele não está muito preocupado numa abordagem quantitativa sobre isso. Ele não está pedindo para que você calcule desvio padrão e variância, mesmo porque isso é algo muito árduo, demora muito para fazer essa conta. Pode até ser que ele peça com uma quantidade de valores reduzidos, mas não é comum. Ele está mais interessado que você faça uma abordagem qualitativa, tentando entender qual que é o significado daquelas duas medidas. E aquelas duas medidas, elas têm o objetivo, principalmente, de falar sobre a regularidade e sobre a homogeneidade daquele grupo de informações. Então, quando você tem um grupo mais homogêneo, mais regular, né, com os valores mais parecidos, mais próximos entre si, o desvio padrão e a variância vai ser menor. E quando os valores são mais heterogêneos, o desvio padrão vai ser maior. Então, isso é uma coisa que o aluno tem que estar muito atento se aparecer alguma coisa sobre desvio padrão e variância. Então, se você pegar, por exemplo, dois grupamentos de números, pega, por exemplo, um grupamento com 4 números, 4, 5, 3 e 4. Se você fizer a média aritmética entre eles, vai dar 4. Se você pegar um outro grupamento, 4, 4, 4 e 4, um grupamento, obviamente, mais homogêneo que o primeiro, a média também é 4. Aqui está muito fácil de você conseguir diferenciar qual é o grupo mais homogêneo. Mas em situações em que você não consegue fazer essa diferenciação, digamos assim, no olho, é simplesmente você pegar e fazer o quê? Você faz o cálculo do desvio padrão e da variância. Porque se esse desvio padrão e a variância, quanto menor, maior a homogeneidade. Mais homogêneo, mais regular é o grupamento. Beleza? Sensacional. Fabrício Oliveira já mandou um top, Júlio. Bom demais, né? E uma pergunta agora que eu queria girar ela aqui. Qual a dica de vocês para conteúdo recorrente? Ou seja, é aquela pergunta de olho no retrovisor, olhando aí as provas passadas do Enem. Sim, um conteúdo aí puxando, né, para a matéria que eu trabalhei com os alunos aí durante esse difícil ano de 2020. É exatamente a questão de funções, né, que o Júlio já destacou. Então, gente, função afim, função quadrática, vai com isso na cabeça, vai com isso firme, porque é um tema que sempre cai, é uma quantidade de questões, né, que está misturado com outras, então é um tema que eu destacaria. Tá? Eu não vou falar outros aqui para deixar meus caros amigos aqui comentarem também, mas as funções aí, levem no coração, porque com certeza vai cair. Boa. Próximo. Eu vou aproveitar, vou falar um tema aqui que foi recorrente, está caindo nos últimos anos, aí o Júlio já até comentou um pouquinho, função trigonométrica. Então, fica atento, nos últimos anos tem caído questões envolvendo funções trigonométricas, porque é fácil de contextualizar, você ter situações, problema, a venda de um produto sazonal, o batimento cardíaco, algo desse tipo vinculado a funções trigonométricas. Igual o Júlio falou lá dos coeficientes, né? Então, poxa, lembra? Tem aquela formulazinha, o Vitor comentou, o Guilherme, o Lucas, o Júlio, o Romo. F de x igual a mais b, seno de 6x mais d. Eu estou falando do A e do B aqui, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando em uma imagem, né? Estou pensando no máximo, no mínimo, no C eu estou pensando o quê? Estou pensando no período. Então, funções trigonométricas é um assunto que está tendo todo ano, tem uma questãozinha lá de função trigonométrica. Boa lembrança, Vitor. Eu ia falar também um pouco disso.
Mas eu acho que não podemos esquecer da nossa querida porcentagem, né? Que é quase que transversal. Você pode resolver um problema de geometria tendo que calcular uma taxa, né, quantos por cento uma determinada região ocupa, geometria espacial, e o próprio a própria matemática financeira, né, que a gente acaba dizendo assim, né, de cálculo de juros simples composto, relacionar isso com gráfico, porcentagem, com certeza, em diversos setores da matemática, vai cair, tá? E aí a gente tem uma série de dicas, né, de A% de B, a mesma coisa de B% de A, então isso te ajuda a ter um pouco mais de velocidade, cuidado para quando você tiver uma taxa elevada a um determinado número, né? 10% ao quadrado não é 100%. Cuidado para você entender, né? Você precisa entender que a porcentagem é uma taxa, né? Então, é algo dividido por 100. E quando você lembra disso no detalhe, você pode ganhar ou perder uma questão assim de bobeira. Então, porcentagem fica como sendo a minha dica aí de ouro, tá? Eu, né, acho que um assunto, com certeza um assunto recorrente, é a análise de gráfico. Então, se eu fosse fazer a prova do Enem no próximo domingo, eu diria para vocês que eu começaria pelas questões que falam de interpretação de gráfico. Primeiro, porque historicamente são itens considerados fáceis, então isso vai, né, ter uma certa coerência ali na sua nota TRI. São itens em que o detalhe é muito importante, então você ter atenção às unidades de medida que o gráfico está usando, né? O Enem já trouxe alguns gráficos ali onde ele trazia uma escala na vertical no canto esquerdo e outra escala no canto direito. Se você não tivesse muita atenção que ali estavam acontecendo duas situações diferentes, você não conseguia fazer aquele item, né? A legenda do gráfico, então, assim, são itens que são acessíveis e são itens que o detalhe vai fazer diferença, a atenção vai fazer muita diferença. Então, eu começaria por esses itens de análise de gráfico. Fica a minha dica aí. Puxando o gancho um pouco do que o Guilherme falou, dentro da matemática financeira, né, há uns 4 ou 5 anos seguidos já vem uma questão daquelas de você amortizar a prestação, né, que você tem que pagar uma prestação e você pretende pagar, resolve pagá-la antes do tempo, em que você tem que dividir por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos que você está antecipando. Dá uma olhadinha nisso também, porque pode ser um item que vai te favorecer e é mais um que você acerta na prova. Questões de razão e proporção, tá? Regra de 3, sempre, igual o Guilherme falou também, são transversais na prova, aparecem ao longo da prova. Vira e mexe, você faz uma regra de 3, isso não só na prova de matemática, né? Na prova de ciências naturais também é comum isso aparecer. Então, fica ligado nisso, porque isso pode te ajudar também. São questões canônicas que a gente sabe que vem na prova já com frequência, mas para você não ter nenhuma desatenção nelas, não desmerecer esse tipo de questão, porque ela faz a sua TRI cair, sua nota cair. Justamente por terem uma proficiência mais baixa, as questões de razão e proporção às vezes são desmerecidas e acabam sendo erradas. Boa. Alexandre, fala para mim, Vitor. Pode ter uma dica extra? Pode falar uma dica extra aqui, aproveitar? Pode. Não se esqueçam, gente, a gente comentou aqui da questão relacionada à contagem, das questões relacionadas à probabilidade, né? Então, a gente está falando, então, nada na prova do Enem, a gente está pensando aí de umas 4 questões envolvendo esse tipo de conceito. Então, conceito de contagens, conceito que envolve probabilidade, então, é legal a gente não esquecer disso, não. Normalmente tem uma questão bem básica sobre probabilidade ou contagem, e tem uma que envolve multiplicação de probabilidades, é comum de aparecer. Então, a gente espera aí de 4 a 6 questões também dentro de probabilidade e análise combinatória. Esse assunto aí também é importante você dar uma atenção para ele. Boa! Dica bônus! E já que a gente está aí nas dicas bônus, eu quero saber se existe um número mágico de acerto. Lenda urbana? TRI tem número mágico? Será? O Júlio aí é um cara especialista em TRI, né? Eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma outra para o candidato, né?
qual é o seu sonho, né? Qual é o seu sonho acadêmico, né? Se ele pretende, sei lá, fazer medicina, algum tipo de engenharia, né? Um curso muito concorrido, e ele conhece de TRI, já fez o exame do Enem, sim, ele vai ter de tirar uma pontuação diferenciada, né? Ele precisa acertar de forma coerente, de forma assertiva, parece até redundante, né? Acertar de forma assertiva, uma quantidade que impulsione a sua TRI. Eu já tive a oportunidade de assessorar alguns alunos que sei lá, né, para medicina, e aí eu quero depois escutar os colegas, com 36, 37 acertos, 38 acertos, consegue impactar uma nota de TRI bem alta, na casa dos 900 pontos. Mas isso é muito relativo, né? Assim, eu acho muito complicado a gente criar uma régua, não sei o que o pessoal acha, assim, olha, acerte tanto que já é garantido, né? Porque como o Enem, né, tem uma ferramenta de correção que é a TRI, ela não leva em consideração o absoluto, né? Eu acho que vocês que estão assistindo já sabem disso. Então, se dois candidatos acertam 39 questões, não significa que eles vão ter a mesma nota de TRI, né? E quando a gente faz um estudo aí dos últimos anos, da curva, né, da TRI, só nos mostra que cada ano a gente tem uma surpresinha, né? Então, principalmente agora, com os números de 2020, né, de abstenções, de pessoas que não foram, eu não sei se isso vai influenciar, de fato, os números finais. Então, eu quero escutar aí depois a galera, os meus colegas, mas eu diria que depende, não tem um número mágico, depende muito do que você vem treinando nos simulados, depende muito do que você vem treinando e sonhando como um curso superior, né? Se você sonha com uma instituição que já é muito concorrida no SISU, a gente tem de ter esse jogo de cintura, e aí tem toda uma questão de preparação através de simulados e tal, para que a gente consiga ir para a prova com uma estratégia bem formada. Mas eu diria que, embora não exista um número mágico, depende muito do tamanho do projeto do candidato, né? Não sei se vocês concordam aí. Belíssimas palavras. Eu concordo plenamente, talvez número mágico, 45 em 45, aí certamente. Aí o cara que está em casa espera, né? Ele gosta... Vai infartar alguém. Pois vai infartar alguém. Não, mas o que você está falando faz todo sentido. Quando a gente olha para a correção TRI, às vezes você tem um aluno que acertou 10 itens e um aluno que acertou 20 itens e os dois têm a mesma nota. Isso pode acontecer. Uma vez que aquele aluno que acertou 10 itens, ele tem uma coerência pedagógica maior do que aquele aluno que acertou 20 itens. É lógico, quando a gente vai chegando mais para o final da régua, essa diferença, né, ela vai diminuindo. Se eu pego dois alunos que acertaram 40 itens, a diferença TRI entre os dois não vai ser muito grande, mas ainda assim ela vai continuar existindo. Então, não acertei tanto, está garantido? De maneira nenhuma, realmente não tem isso, não tem essa é lenda, com certeza lenda. Muito bom. Isso aí é mais uma coisa que a gente fala, né, para o aluno que está desesperado por causa da prova do último domingo. Não tem nada acabado, não existe um número mágico igual o Guilherme falou. A TRI, ela te dá essa possibilidade. Então, se a gente puder sempre focar nessa TRI, prestar atenção e sempre ser coerente na nossa prova pedagogicamente, mesmo que a gente tenha poucos acertos, a gente pode gerar uma nota muito alta, né? Então, não existe o número mágico, é igual o número mágico, igual o Lucas falou, é o 45. Se você acertar todas, aí ótimo. Mas fora isso, não tem nada que te leve a um número de acertos que vai te dar a aprovação. A questão é ser coerente na hora de fazer a prova. Por isso que, igual o Guilherme falou, eu achei a fala dele muito importante.
O treino que você fez durante todos os simulados, durante o ano todo, é muito importante, porque ali você elaborou diversas estratégias para justamente ser coerente na prova agora. Domingo você precisa ser coerente de acordo com as estratégias que você elaborou, de acordo com as dicas que os seus professores te deram ao longo do ano. Faça esse tipo de questão, deixe esse tipo de questão para o final, porque essa daqui tem proficiência mais alta, não vai fazer grande efeito para você. Esse treino, né, em termos de proficiência, faz todo sentido para você chegar, digamos, nesse número mágico, que não é o número de acertos, é a sua proficiência. É a proficiência mágica. Não existe um número de acertos mágico, e sim a proficiência mágica, que é a que te vai gerar a aprovação. É isso aí. Wallace, fala para nós, cara. E aí? Você está aí só observando, essa mãozinha no queixo. É porque eu tenho um exemplo. Aí, compartilha! Disso daí, em casa, né? A minha esposa, ela fez 43 questões de matemática para tentar o vestibular de medicina. A amiga dela, com o mesmo nome, fez 43 questões de matemática. Elas erraram a mesma questão e uma outra questão distinta. 14 pontos de diferença de uma para outra. Então, assim, para vocês, estou pegando alunos que realmente, né, tiveram aí um número quase mágico, né, e errando uma mesma questão, igual e uma questão diferente, e ainda assim ainda tiveram 14 pontos de distância entre uma e outra. Então, eu estava ouvindo os comentários ali e pensando nisso daqui. Como que a gente, às vezes, é inocente nesse negócio. Você tem a mesma questão, uma tem 14 pontos a mais, pô, como é que é isso? Enterraram a mesma questão, quer dizer, uma questão de diferença que elas tiveram, cara, e deu essa diferença de pontos. Então, é realmente muito subjetivo, entendeu? A questão do número aí, né? É correr atrás o máximo que puder. E, ó, dica que eu dei para ela, levou água gelada, ó, respirou, entendeu? Tem que manter a calma, a concentração, gente. É isso que eu acho que é muito importante nessa hora. Muito bom, muito bom. Gente, nós estamos aí na reta final agora para a nossa transmissão de hoje. Então, eu quero propor 2 momentos bem especiais agora para essa reta final. A gente rodar na Paulista aqui a consideração final de cada um de vocês, tá? E logo na sequência a gente fazer uma breve pausa aqui para a nossa foto oficial da transmissão de hoje, combinado? Então eu vou seguir aqui, ó, vamos no sentido horário. Professor Vitor Guedes, por favor, suas considerações finais, aquela dica que, de repente, aquela pergunta que às vezes a galera não fez ou eu não fiz e que você está com ela aí na ponta da agulha para fazer esse corte longitudinal aí na nossa transmissão de agora. O que eu vou falar, que os alunos sempre falam, pô, Vitor, você sempre fala isso, você é muito tranquilo, mas é tranquilidade. Você estudou durante o ano, você se preparou durante o ano, como foi falado pelo Júlio, você fez os simulados, como foi falado pelo Wallace, você treinou qual que era a forma melhor de você trabalhar, o Lucas, o Guilherme, como foi comentado por todos, é você ter tranquilidade na hora da prova. Eu estudei, eu vou chegar, vou sentar e vou fazer minha prova, com calma, tranquilidade naquele momento. Então, isso, sem dúvida, eu acho que é o mais importante. Então, você ter tranquilidade, que você estudou durante o ano, que você vai conseguir reproduzir e lembrar. Igual o Júlio falou, poxa, a prova do Enem é a teoria clássica dos testes. Então, quanto eu acertei o erro, acertei 40, acertei 30, fica tranquilo. No caso, usa TRI. Então, é diferente, fica tranquilo. Vitor, não sei, eu não gostei bem do meu resultado aqui no domingo, vou fazer nesse próximo domingo. Fica tranquilo nesse ponto. Tranquilidade eu acho a palavra-chave aí para o próximo domingo. Sensacional, tá aí a dica, tranquilidade. E agora vamos lá, professor Guilherme Calderano, suas considerações finais. Pessoal, antes de qualquer dica, eu acho que é importante parabenizá-los. Nós estamos falando de um ano que foi diferente de tudo que vivemos, né? Pelo menos a nossa geração. Então, você, candidato, né? Você, estudante, que tem aí o seu sonho de entrar na faculdade, né? No seu curso, você já está de parabéns, de verdade, por ter se mantido firme nessa missão, nesse propósito. Então, acho que esse sentimento
você precisa dormir com ele hoje, né? Assim, poxa, eu já sou um guerreiro, né? Eu já sou um guerreiro por ter sido resiliente num ano totalmente atípico, vi muita gente desistir, eu também cansei muito, tive que me reinventar, enfim, né? Então, parabéns de fato. A minha dica, além da tranquilidade do Vitor, crie em você um senso de merecimento, até por tudo que você vivenciou esse ano. Acredite de verdade que você está no jogo para ganhar, que você treinou bastante para fazer bonito no dia do jogo. Então, você sabe como fazer. Então, acredite que o Enem está para você, que você também pode e vai ter sucesso nesse exame que a gente sabe que é uma maratona de resistência e de atenção. Então, a minha dica é: se projete para o seu sonho, já se imagine na UFJF, na UFMG, na UERJ, enfim, tá? Já se imagine, inclusive, exercendo o que você quer para os próximos 5, 10 anos. Isso é uma boa dica aí de aproximação, de projeção de sonho, né? Então, acredite que é possível e tenha esse senso de merecimento em alta. Isso vai te ajudar a ir com mais robustez para a prova. Sensacional, sensacional, até porque o Enem, ele vem, a rede de ensino Apogeu está aí para ser o seu suporte, né, para estar ao seu lado em todas as questões, não só as questões aí das competências exigidas no exame, mas também o lado humano de cada professor, de cada mente brilhante que tem passado por aqui, está sempre ao nosso lado. E, meu amigo, o ano foi difícil pra caramba, eu não vou largar outro palavrão aqui não, que eu já larguei um sem querer, mas o ano foi sofrido, filho. Então, parabéns para você que não desistiu, que não largou para lá, que se agarrou ao seu sonho. Então, mentalize. Belas palavras, Guilhermão. Lucas, é contigo, meu irmão. Bom, pessoal, eu vou, primeiro lembrar aí que o professor Romo deixou uma boa prova para todo mundo, tá? Infelizmente não pôde estar aqui com a gente, né? Então, só realmente relembrando. E até pegando o gancho aqui com o que o Calderano já falou e com o que o Vitor já falou, né? Eu gosto sempre de convidar os alunos a fazer uma retrospectiva do que eles batalharam, né? Vocês já até comentaram sobre isso, mas eu acho que os alunos poderiam em casa fazer o seguinte exercício. Vai na sua mesa, no local onde você está acostumado a estudar, né? Esse ano todo mundo estudou em casa. Une todo o seu material. Junta suas apostilas, empilha tudo lá, entendeu? Se você estudou apenas por meios digitais, né? Abre as apostilas lá, as abinhas, abre os simulados que você fez ao longo do ano e olha para tudo que você fez. Você vai ver que você é um gigante perto de uma prova ali que, né, vai ter no máximo umas 30, 40 páginas. Então, assim, acredite em você, porque você tem muita bagagem, você tem as habilidades necessárias para poder superar esse desafio, né? Parabéns aí pelo ano, parabéns, né, por todo o seu desenvolvimento e acredite em você, que você vai superar esse desafio e vai ter um resultado brilhante, aí vai brilhar muito aí na hora que sair o resultado do Enem. Show de bola, show de bola. Agora com vocês, o meu querido amigo Wallace Correia. Obrigado. Bom, gente, chegando aí, né? Nesse ano que acabou e não terminou, né? Então, nesse finalzinho, literalmente aí, né, a poucos dias da prova, eu desejo a vocês aí tudo de bom, de sucesso. Eu acho que lembrar disso é muito importante. Tem muita gente torcendo por vocês. É muita energia positiva envolvida para que vocês tenham uma boa prova.
né, seus familiares. Não pense, né, aquela avó da gente sempre, e aí, meu filho, passou? Deu, né, como se o resultado já chegasse, e isso às vezes deixa a gente pressionado, mas é por carinho, é por amor, é por afeto. Então, leva isso para a prova. Lembra que a gente é muito mais do que prova, do que avaliação, do que aprendizado, do que esse monte de coisa, né? Que a gente está nessa etapa, que você está nessa fase, mas, cara, a gente já passou por essas fases aqui, nós todos que estamos aqui falando, passamos por outros desafios maiores sempre na vida. Então, assim, vai confiante. Eu acho que isso eu sempre fui, em todas as provas que eu prestei, eu sempre fui com muita confiança, né? O Vitor falou de tranquilidade, todo mundo falou aí das coisas, mas ir realmente confiante no que você sabe. Então, nesses dias aí, procura realmente rever as coisas que geram confiança para você ir na prova, porque isso é muito importante, chegar lá realmente assim, eu sei, eu estudei, eu vou fazer e eu vou vencer esse desafio aqui. Então, minha palavra para vocês aí, carregar o amor de todos torcem por vocês, que é muita gente e muita confiança nessa prova aí, esse domingo. Muito bom, muito bom. Agora vamos lá, considerações finais. Então, gente, eu queria aproveitar, antes de mais nada, de falar qualquer coisa, eu queria agradecer muito vocês pelo ano de 2020, a todos os meus alunos, pelo ano de 2020. Foi um ano muito difícil para todos nós, não foi um ano simples, não foi um ano fácil, como o Wallace falou, é um ano que não acabou, terminou, mas não acabou. E eu acho que vocês têm que ir para a prova com um sentimento de gratidão. Sintam-se gratos por terem chegado até aqui. Como o Guilherme falou, muitos desistiram e vocês cumpriram a missão e chegaram até aqui. Agora falta muito pouco. Então, sintam-se gratos na hora de fazerem a prova. Acho que é o mais importante nesse momento. Faz com calma, faz tranquilo, igual o Vitor falou, vai confiante, igual o Wallace falou, que vai dar tudo certo. Vocês já fizeram tudo o que tinha que fazer. Agora são só detalhes. É pouca coisa, falta muito pouco agora. Excelente, excelente. Agora, gente, é aquele momento da gente fazer a nossa foto. Deixa eu botar aqui em tela cheia, só um minuto. Espera aí. Opa, pronto. Olha aí o print screen, todo mundo olhando para a tela. O V da vitória do Enem, vamos que vamos. Aí, gente, show de bola. Eu gostaria de aproveitar o momento para, mais uma vez, agradecer enormemente a toda a equipe da Rede de Ensino Apogeu, que libera para nós, durante o Enem TV, esse time mágico de professores que já passaram por poucas e boas ao longo do ano, e o ano de 2020 ainda foi cheio de surpresas. Foi um ano aí que trucidou nossos planos, nossos planejamentos, nossos momentos felizes, nossos momentos de lazer. Um ano que levou embora muitos familiares, né? Muita gente próxima a nós aí, afinal de contas, muitos nos deixaram por causa do Covid-19. Então, fazendo aí a fala de vocês ecoar mais uma vez, parabéns para você que não desistiu. Vamos que vamos, está na hora, está chegando a reta final. Você é muito maior do que o Enem, então está na hora agora de você lembrar de respirar. Uma dica de sucesso que foi dado aqui: leve sua água gelada, praticamente congelada, isso é certeza de sucesso, vai acalmar seu coração, respira, não pira, para dar tudo certo nesse momento. E lembre-se, 2020, 2021 é um ano que está acabando com aqueles que têm a humanidade baixa. Eleve o seu espírito humano e proteja-se de todo mal. Vamos que vamos, uma boa prova para todos vocês, a todos os mestres que aqui estão, meu muito obrigado. E a gente volta quinta-feira, 19h30, para mais a nossa saideira do aulão Enem TV. Vitor, Guilherme, Lucas, Wallace, Júlio, sintam-se abraçados, meu amigo. E que um dia o álcool gel sirva apenas para acender a churrasqueira! Vamos que vamos! Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tá certo, obrigado. Obrigado, galera. gente. Valeu pela oportunidade.
Grande abraço.